Como estão? Eu me chamo Elson, faço biologia na Universidade do Estado do Amazonas e, juntamente com a Lieda, nós iremos falar sobre métodos físicos e químicos, descontaminação e esterilização. Nos métodos físicos, os métodos de esterilização físicos, eles são aqueles que geralmente utilizam calor em temperaturas variadas e alguns tipos de radiação. Já os métodos químicos fazem o uso de substâncias com capacidade esterilizante. Quando tratamos de métodos químicos, vale ressaltar que alguns deles também podem ser utilizados tanto para desinfetar como para esterilizar. Isso vai depender do tempo de exposição e concentração do agente. No método físico, existem vários tipos, como o calor úmido, que é a autoclavagem, fervura e pasteurização. O calor seco, como a estufa, a flambagem, a incineração. Também temos a filtração e a radiação ionizante. A autoclavagem é um tratamento que ele é bastante utilizado no ambiente hospitalar e também laboratorial, e que consiste em manter o material contaminado a uma temperatura elevada através do contato com o vapor de água durante um período de tempo suficiente que se destrói todos os agentes patogênicos. O processo também inclui diversos ciclos de compressão e de descompressão, que de forma a facilitar o contato entre o vapor e os materiais contaminados. Os valores usuais dessa pressão são da ordem de 3 a 3,5 bar e a temperatura atinge 135 graus Celsius, tendo uma certa vantagem de ser relativamente simples e também pode ser utilizada para esterilizar diversos tipos de materiais hospitalares. A autoclavagem ela é composta por, por algumas operações, como primeiro o pré-vácuo. Eles criam uma condição de pressões negativas de forma que na fase seguinte o vapor entre mais facilmente em contato com os materiais a serem esterilizados. O próximo, que é a admissão de vapor, é a introdução de vapor na autoclave, que, seguido do aumento gradual da pressão, de forma é, que e cria condições para o contato entre a água superaquecida e os materiais e facilita a sua penetração nos invólucros, dando acesso a todos na superfície. A esterilização. Manutenção de temperaturas e pressões elevadas durante determinado período de tempo, ou seja, até quando se concluir o processo, de acordo com a carga, o especialista define o tempo e a temperatura de cada ciclo. A exaustão lenta é a liberação gradual do vapor que passa por um filtro com poros finos o suficiente para evitar a passagem de qualquer micro-organismo para o exterior da autoclave e permitir a diminuição gradual da pressão, até que seja atingida uma atmosfera. O arrefecimento da carga. O arrefecimento de carga até uma temperatura ela funciona até uma temperatura que permita a retirada dos materiais da autoclave. E o descarte do condensado. A utilização do vapor na autoclave dá origem à formação de um efluente que deverá ser descarregado numa estação de tratamento e liberado como o efluente doméstico.
Oi, pessoal, dando continuidade, eu vou falar um pouco sobre os métodos químicos, que a gente já viu o conceito. Bom, os métodos químicos podem ser materiais como o ácido peracético, o peróxido de hidrogênio, o formaldeído, o glutaradeído e o óxido de etileno. Vamos assistir esse vídeo para a gente aprender um pouco sobre um deles. Oi, pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês métodos químicos de esterilização ou descontaminação. E eu tenho aqui na minha mão, olha só. Reconhece isso? Acho que se você já deve ter pintado seu cabelo em casa sozinho ou até descolorido os pelinhos do braço ou da perna, você conhece a famosa água oxigenada. Aqui na nossa casa ela serve para limpar a tábua de corte, ela serve para a gente limpar a pia e até mesmo a máquina de lavar. Mas sabia que ela tem também um papel muito importante com o nome oficial dela? Você sabe qual é o nome oficial da água oxigenada? Peróxido de hidrogênio, com a fórmula H2O2. E eu vou te contar um pouco sobre como utilizar água oxigenada para fazer métodos de descontaminação e esterilização. Mas então, como que funciona a esterilização por meio do peróxido de hidrogênio? Vai ser utilizada uma câmara. Essa câmara utiliza-se o plasma do peróxido de hidrogênio, que é resultado da movimentação das suas moléculas. Esse tipo de esterilização vai buscar eliminar fungos, vírus, bactérias e impedir que eles sejam capazes de se reproduzir, ou seja, atacando o DNA e o RNA desses indivíduos. O processo se inicia com uma fase de vácuo, que demora ali de 5 a 20 minutos. Depois uma fase de injeção, que é onde o peróxido de hidrogênio vai ser injetado até 6 minutos ali também. E nesse momento vai ter uma corrente eletromagnética que vai gerar esse plasma que a gente viu ainda agorinha que eu falei, que é da movimentação das moléculas. E aí vem a fase da difusão, onde esse plasma vai ser infiltrado na câmara principal e ele vai agir ali por 44 minutos até a fase da morte desses indivíduos, sejam fungos, bactérias ou vírus. E após isso, esse plasma é removido e então ocorre uma fase de ventilação por 4 minutos. E aqui a gente consegue ver uma imagem um pouco dessa vaporização que tem do nosso peróxido de hidrogênio, soltando ali o peróxido de hidrogênio, o oxigênio, para fazer essa esterilização. Outro meio de esterilização é o formaldeído. O que é esse formaldeído? O formaldeído ele tem uma função fungicida, virucida, ou seja, fungos, vírus e bactéria. Só que ele tem um probleminha porque ele é um pouco lento, mas após 18 horas agindo, ele também consegue eliminar os esporos, que são as estruturas reprodutivas dos fungos. Ele é um gás incolor, ele tem um forte cheiro, mas ele também faz mal para a pele, ele pode causar câncer, então precisa ter leves cuidados, ou na verdade, grandes cuidados ao utilizar o formaldeído. Ele tem essa lentidão no processo, que é uma desvantagem, mas ele também é muito bom para esterilizar materiais. E ele é muito indicado para materiais críticos, por exemplo, itens hospitalares. O processo vai consistir numa entrada de vapor desse gás, que é o formaldeído, na autoclave. A autoclave que foi vista agora há pouco com o professor Elson. Então agora a gente tem, olha, essa é uma autoclave de formaldeído específica. Tem uma mistura desses gases e tem esse período de manutenção da esterilização que faz com que o gás se difunda, né? Ele possa então abraçar todos os materiais que estão dentro da autoclave. Então, após isso, ocorre a retirada do gás e é então que pode ser evacuado os jatos do vapor e do ar e aí tira o material para a fase da secagem. Esse processo vai durar cerca de 2 horas numa temperatura de 65 graus Celsius. Se for uma temperatura mais elevada, o tempo da duração desse processo pode diminuir. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre os processos de esterilização e descontaminação aqui na nossa aula com alguns processos físicos e químicos. Valeu!